Muitas pessoas buscam riqueza, poder e fama, acreditando que esses são os segredos para uma vida plena. No entanto, a história do rei Salomão nos ensina algo diferente. Quando teve a oportunidade de pedir qualquer coisa a Deus, ele não escolheu tesouros ou influência, mas sim sabedoria. Antes de continuarmos, devo lembrar que farei uma oração para que Deus abençoe sua vida ao final do vídeo e peço que você deixe sua curtida. Mas se não puder ajudar a espalhar a mensagem do Altíssimo, não precisa fazer nada. Agora, vamos à mensagem. Essa decisão mudou sua vida, trouxe prosperidade ao seu povo e o fez ser lembrado até hoje. Mas, apesar de tanta inteligência e sucesso, sua trajetória teve um fim triste. Como isso aconteceu? O que podemos aprender com sua história? Salomão era filho do rei Davi, um dos governantes mais importantes de Israel. Davi ficou conhecido por sua fé e por ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. No entanto, a Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre a infância de Salomão. Sabemos apenas que, ao se tornar rei, ele ainda era jovem e inexperiente. A sucessão ao trono não foi pacífica. Quando Davi já estava muito velho, próximo da morte, seu outro filho, Adonias, tentou tomar o poder antes que a decisão fosse oficializada. Ele queria ser rei sem sequer consultar seu pai ou seguir a vontade de Deus. Ao descobrir isso, Salomão tomou medidas para garantir que o trono ficasse em suas mãos. Adonias, temendo por sua vida, agarrou-se ao altar de Deus, pois, segundo a tradição da época, quem segurasse as pontas do altar não poderia ser morto. Com isso, Salomão decidiu poupá-lo e o mandou embora. Porém, Adonias não aprendeu a lição. Tempos depois, ele fez um pedido que demonstrava sua verdadeira intenção. Queria se casar com Abisag, uma mulher que havia servido ao rei Davi. Esse pedido tinha um significado político, pois, ao casar-se com alguém ligado ao antigo rei, Adonias poderia ganhar apoio para reivindicar o trono novamente. Salomão percebeu essa ameaça e, desta vez, não o poupou. Ele ordenou a morte de Adonias, garantindo que sua posição como rei estivesse segura. Apesar desse começo tenso, Salomão demonstrou que queria governar com sabedoria. Em uma de suas orações, Deus lhe deu a chance de pedir qualquer coisa. Ele poderia ter escolhido ser o rei mais rico ou mais poderoso da terra, mas surpreendeu ao pedir algo muito mais valioso: sabedoria para governar bem seu povo. Deus ficou satisfeito com esse pedido, pois demonstrava humildade e responsabilidade. Por isso, não apenas concedeu a Salomão a maior sabedoria que alguém já teve, mas também riquezas, uma vida longa. Isso mostra um princípio importante. Quando buscamos o que é certo, outras bênçãos podem vir como consequência. A sabedoria de Salomão foi posta à prova em diversas situações, mas um dos episódios mais conhecidos foi o julgamento de duas mulheres que brigavam por um bebê. Ambas diziam ser a mãe da criança, e não havia testemunhas que pudessem esclarecer a verdade. Como solucionar esse problema de maneira justa? Salomão teve uma ideia inusitada. Sugeriu que o bebê fosse cortado ao meio para que cada mulher ficasse com uma parte. A verdadeira mãe, movida pelo amor, implorou para que o rei poupasse a criança e a entregasse a outra mulher. Já a falsa mãe não se importou com o destino do bebê. Assim, Salomão imediatamente reconheceu quem era a verdadeira mãe e entregou o bebê a ela. Esse julgamento não foi baseado apenas na lógica, mas no entendimento profundo da natureza humana. Salomão sabia que uma mãe jamais permitiria que seu filho fosse machucado. Esse episódio se tornou um exemplo de justiça e inteligência, mostrando como a sabedoria pode resolver até os conflitos mais difíceis. A história de Salomão nos ensina que o verdadeiro poder não está na força ou na riqueza, mas na capacidade de tomar decisões sábias. Seu pedido a Deus revela um princípio que podemos aplicar em nossas vidas. Se priorizarmos a sabedoria e a justiça, muitas outras coisas podem ser acrescentadas naturalmente. A sabedoria de Salomão não apenas o ajudou a governar com justiça, mas também levou a um período de grande prosperidade. Seu reinado foi marcado por riquezas inimagináveis, obras grandiosas e reconhecimento internacional. No entanto, sua trajetória também nos ensina que ter tudo não garante felicidade. Depois de pedir sabedoria a Deus, Salomão recebeu mais do que esperava. Além de ser o homem mais sábio de sua época, ele também se tornou um dos mais ricos e poderosos. O rei recebia mais de 23 toneladas de ouro por ano, sem contar os impostos presentes que os outros governantes lhe enviavam. Seu palácio e todos os objetos dentro dele eram revestidos de ouro. Até os utensílios domésticos e o trono em que ele se sentava eram feitos do metal mais precioso. Mas Salomão não usou sua riqueza apenas para si mesmo. Ele decidiu construir algo grandioso, o Templo de Jerusalém, um lugar dedicado à adoração a Deus. A construção demorou 7 anos para ser concluída e envolveu milhares de trabalhadores.
Cada detalhe do templo foi feito com materiais nobres, incluindo ouro, cedro e pedras preciosas. Esse foi o maior símbolo do compromisso de Salomão com Deus e o centro espiritual do povo de Israel. O reinado de Salomão não chamou atenção apenas dentro de Israel. Governantes de diversas partes do mundo ouviram falar sobre sua sabedoria e viajaram grandes distâncias para conhecê-lo. Um dos episódios mais marcantes foi a visita da rainha de Sabá, uma governante poderosa que veio testar a inteligência do rei com perguntas difíceis. Ela ficou impressionada com suas respostas, com o luxo do palácio e com a organização do reino. Ao final da visita, reconheceu que a sabedoria de Salomão era realmente um presente divino. A prosperidade de Israel sob o governo de Salomão foi tão grande que o país se tornou um modelo de sucesso. Durante sua liderança, houve paz com os reinos vizinhos, o comércio se expandiu e a economia cresceu. Mas, apesar de todas essas conquistas, algo começou a mudar no coração do rei. Com o passar dos anos, Salomão se afastou dos princípios que o levaram ao sucesso. Ele começou a se envolver em alianças políticas através de casamentos com mulheres estrangeiras. Naquela época, os reis frequentemente se casavam com princesas de outros povos para garantir tratados de paz e fortalecer suas posições no cenário internacional. No entanto, para os israelitas, essa prática representava um grande perigo. A lei de Deus proibia que os israelitas se casassem com mulheres de nações pagãs, pois isso poderia levar à idolatria. Infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. O rei acumulou centenas de esposas e concubinas, muitas delas pertencentes a povos que adoravam deuses estrangeiros. Com o tempo, essas mulheres influenciaram Salomão a desviar sua adoração do Deus de Israel. O homem que construiu um templo magnífico para Deus agora, erguia altares para outros deuses em seu próprio reino. Ele passou a permitir e até incentivar rituais pagãos para agradar suas esposas. Isso não apenas desrespeitou o compromisso que ele tinha com Deus, mas também trouxe consequências para todo o povo de Israel. Essa parte da história de Salomão nos ensina uma lição fundamental. A sabedoria, por si só, não protege ninguém de tomar decisões erradas. Mesmo sendo o homem mais inteligente de sua época, ele cometeu erros graves porque deixou seu coração ser influenciado por desejos e interesses políticos. Seu exemplo nos mostra que não basta ter conhecimento, é preciso usá-lo para fazer o que é certo. A história de Salomão nos ensina que mesmo o homem mais sábio pode errar se não permanecer fiel aos princípios corretos. Seu afastamento de Deus não foi algo repentino, mas um processo gradual. Ele começou fazendo pequenas concessões, justificando suas decisões com interesses políticos, e quando percebeu, estava completamente distante do propósito que Deus havia lhe dado. A consequência desse desvio foi dura. Deus havia feito um pacto com Salomão. Enquanto ele fosse fiel, sua linhagem continuaria governando Israel. Mas, ao ver que o rei estava adorando outros deuses e desviando o povo da fé verdadeira, Deus declarou que o reino seria dividido após sua morte. Salomão não veria essa ruptura em vida, mas seu filho enfrentaria as consequências de suas escolhas. O que torna essa parte da história ainda mais triste é a mudança na forma como Salomão passou a enxergar a vida. No início, ele era um jovem com sede de sabedoria, desejoso de governar bem e de ser justo. Mas, ao final de seus dias, ele já não via mais sentido nas coisas que antes valorizava. Isso fica claro no livro de Eclesiastes, escrito por ele mesmo. Nesse livro, Salomão reflete sobre tudo o que conquistou e chega a uma conclusão surpreendente. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Em outras palavras, ele percebe que riquezas, poder e prazeres não trazem satisfação verdadeira. Salomão experimentou de tudo: sabedoria, luxo, prazer e sucesso. No entanto, ao final de sua vida, ele percebeu que tudo isso era passageiro e que nada fazia sentido sem Deus. Essa lição é muito importante, porque mostra que podemos ter tudo que o mundo oferece, mas se não tivermos um propósito maior, tudo parecerá vazio. O filho de Salomão, Roboão, herdou o trono, mas não a sabedoria do pai. Ele tomou decisões ruins, aumentou os impostos do povo e não soube lidar com os conflitos internos do reino. Como consequência, Israel foi dividido. 10 tribos se revoltaram e formaram um novo reino, enquanto apenas 2 tribos permaneceram sob o governo da família de Salomão. Assim, a promessa de Deus se cumpriu, e a glória do reino de Israel nunca mais foi a mesma. A história de Salomão nos deixa algumas lições muito importantes. A sabedoria sozinha não basta. Ter conhecimento e inteligência é importante, mas o que realmente define uma pessoa são suas escolhas. Salomão sabia o que era certo, mas ainda assim tomou decisões erradas. O sucesso pode nos afastar de Deus. Quando tudo vai bem, é fácil esquecer que dependemos de Deus. Salomão começou humilde, mas, ao se tornar rico e poderoso, se desviou do caminho certo.
Nada neste mundo é eterno. Salomão teve tudo que alguém poderia desejar, mas no final percebeu que tudo era passageiro. Isso nos ensina que nossa verdadeira felicidade não está no que possuímos, mas na nossa relação com Deus. Por isso, sua história serve como um alerta. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Podemos buscar conhecimento e sucesso, mas nunca devemos esquecer o que realmente importa. Antes de terminar e nos despedir, nesse momento, feche seus olhos e permita-me orar pela sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por esta oportunidade de aprender mais sobre a tua palavra e sobre a vida do rei Salomão. Sua história nos ensina que a verdadeira sabedoria vem de ti, que o conhecimento, a riqueza e o poder não são nada sem um coração fiel ao Senhor. Pai, assim como Salomão pediu sabedoria, também queremos pedir que nos dês entendimento para fazer escolhas certas, que possamos agir com justiça, amar a verdade e buscar sempre o que é correto. Mas, acima de tudo, que nossa sabedoria não nos afaste de ti, como aconteceu com ele, mas nos aproxime cada vez mais da tua vontade. Senhor, ajuda-nos a não sermos enganados pelas coisas passageiras deste mundo, que possamos lembrar que nada tem valor sem a tua presença. Ensina-nos a colocar o nosso coração no que é eterno e não nas ilusões da riqueza, do poder ou do prazer. Abençoa nossa caminhada, nossa família e nossos sonhos. Dá-nos um coração humilde, obediente e disposto a seguir teus caminhos até o fim. E que, diferente de Salomão, possamos terminar nossa jornada firmes na fé e na tua graça. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima.